Para começar a make de hoje, eu vou usar o corretivo da Wood com o pincelzinho da Macrylan. A minha sobrancelha já está desenhada, tá? E agora eu vou vir com esse pincelzinho reto da Macrylan. Vou deixar toda a numeração de todos os pincéis na descrição do vídeo. Eu vou fazendo a correção inversa. Aí, se você tiver borrado, você pode corrigir nessa hora, tá bom? O corretivo que você deve utilizar é o corretivo da tonalidade da sua pele. Não um corretivo mais claro, nem um mais escuro. Depois que eu já delimitei, eu venho com esse pincelzinho língua de gato menor, só para facilitar a aplicação, e depois com a esponjinha eu venho dando batidinha para poder selar e não craquelar, tá? Agora eu peguei o iluminador douradinho e eu venho com o pincel bem gordinho passando abaixo da minha sobrancelha. Agora com o pincel da Macrylan, o A10, vou deixar todos a numeração lá embaixo na descrição. Eu venho passando o primeiro tom. É um tom de marrom bem clarinho. Eu não mostrei nesse vídeo a paletinha que eu utilizei, mas foi a paletinha da Ruby Rose, tá? A menorzinha. E eu peguei um marrom bem clarinho de início. Agora eu venho com o pincel de esfumar um pouquinho menor, tá? E eu venho com um tom de um marrom mais jogado pro laranja, um marrom mais quente, mais fechadinho. E eu venho aplicando toda a pálpebra, fazendo movimentos circulares e vai e vem. E eu vou fazendo esse movimento pelos dois olhos, tá bom? Eu fui cortando um pouquinho o vídeo para poder não ficar muito longo, mas o movimento que eu fiz foi exatamente esse. Movimentos circulares e vai e vem, fui dando pequenas batidinhas, esfumando primeiro na parte de baixo da pálpebra, que é a pálpebra móvel, e depois com o que sobra no pincel, a gente vai passando um pouquinho mais para cima, mas só com o que sobra com o pincel, para não ficar muito pesado o nosso olho. E eu fiz isso por todo o olho, eu vou fazendo todo esse movimento, tá vendo? Pequenas batidinhas, depois eu vou fazendo movimentos circulares. Eu vou aplicando com pequenas batidinhas e depois vou fazendo movimentos circulares. Agora eu vou vir com um tom de marrom mais escuro, um marrom mais fechado, mais jogado com café. E eu venho agora concentrando só ali no finalzinho. Todas as numerações de pincéis eu vou deixar na descrição do vídeo lá embaixo. E agora eu não subo muito, eu vou fazendo esses movimentos circulares e vou trazendo só até ali na linha do côncavo, que é onde termina a nossa pálpebra móvel. Ali é onde eu paro de fazer o movimento com esse tom de marrom mais escuro, mais jogado pro café, tá? Eu fiz isso nos dois olhos, tá vendo? Como eu faço movimentos menorzinhos, sem subir muito. Eu vou concentrando a sombra só ali, até a linha do côncavo. E agora com o pincelzinho de aplicar, eu vim com uma sombra mais no tom bege e vou aplicando ali na entrada do olho, tá? Bem ali na entrada dos olhos eu vou aplicando e depois eu vou dando com o dedo mesmo uma batidinha para fazer um efeito bem esfumado e tirar toda a marcação. Você pode fazer isso dando pequenas batidinhas com o dedo mesmo, tá vendo? Igual eu estou fazendo nesse olho. Você vai dando pequenas batidinhas e depois, se preciso, você volta com a cor que você usou no meio para tirar todo o efeito de marcação. Já fiz um delineado no outro olho, um delineado simples. E como vocês podem ver, eu utilizei um delineador em gel. Eu não mostro aí, mas o delineador em gel que eu utilizei foi da Eudora. E eu começo aplicando ali no início e depois eu venho para o final. Eu faço primeiro a linha no efeito que eu quero, que é esse efeito rampinha. E depois que eu desenhei o efeito que eu quero, aí eu vou preenchendo por dentro. Vocês percebem que ficou um espaço ali vazio? Esse espaço depois que eu fiz o desenho, que é tipo uma rampinha, que é bem pertinho dos cílios no início e mais alto no final. Aí depois que eu fiz esse desenho, eu venho preenchendo. O meu olho pequeno, então hoje eu utilizei bem pequenininho, bem fininho delineado. Mas se você quiser e tiver um olho bem grande, com bastante espaço, pode fazer ele até mais grosso. Agora eu venho com marrom, aquele mesmo marrom que eu usei no meio, no final, foi marrom jogado com café, com um pincel bem pequenininho, que é um pincel de esfumar, e vou concentrando ali no final do delineado, para fazer um esfumado, para fazer um final esfumado e não ficar marcado o final do meu delineado. Tá vendo? Foi essa paletinha que eu utilizei em toda a sombra e eu esqueci de mostrar no início. Agora a gente vai fazendo o acabamento final. A minha pele já está pronta, tá, gente? Eu deixei ela pronta, eu cortei essa parte. E eu venho com o pincelzinho de aplicação e eu vou fazendo movimentos de vai e vem. Esse tom que eu mostrei foi o segundo tom de marrom que eu utilizei.
Depois eu pego um pincel ainda menorzinho de aplicação e eu venho para mais dentro dos cílios com o marrom mais escuro, o marrom mais jogado para o café, que a gente utilizou no final do olho. E por fim, eu pego o delineador da Eudora em gel, que eu apliquei lá no início, com um pincelzinho de precisão da Macrylan, e eu venho colocando dentro da linha d'água e esfumando. Eu estou adorando usar esse delineador no lugar do lápis do olho, porque ele é muito difícil de sair. Por mais que a gente chore, ele fica ali direitinho. Para finalizar, eu apliquei ali um hidratante nos lábios, tá bom? Apliquei ali um hidratante labial. E depois eu vim com esse batom vermelho. Vocês vão ver que hoje eu vou fazer uma misturinha. E como eu tô em ambiente de trabalho, eu estava me preparando para começar a trabalhar. Eu fui fazendo passei o batom direto na boca. Mas vocês percebem que eu sempre tenho esse cuidado de aplicar ali bem desenhadinho ali na linha ali do arco do cupido, que a gente chama, né? Eu tenho bastante cuidado nesse Vzinho. Eu vim com batom vermelho e depois eu vim com batom uva também da Eudora, para poder aplicar por cima. E ele dá um efeito lindo, tá? E foi isso que eu fiz. Depois eu venho com a água termal, a bruma, né, da Renaudet. Eu não deixo de aplicar ela. Eu esqueci nesse vídeo de aplicar a máscara de cílios. Eu apliquei depois, mas já dá para vocês perceberem todo o resultado da make que eu fiz. É uma make para trabalhar pro dia a dia. Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo, pessoal!